Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo reine aí em vossos corações. Estaremos nesse momento trazendo mais uma reflexão, uma palavra muito conhecida e lida por todas as pessoas que gostam de meditar, de estar frequentando cultos. A gente vai estar lendo hoje, lá no Velho Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Mas antes de começar a fazer a reflexão, gostaria de pedir você aí para estar nos ajudando aí com o seu like, para que o YouTube esteja assim reconhecendo que seja um trabalho relevante e de qualquer forma estará divulgando para mais pessoas. Se inscreva também caso você não seja inscrito e não esqueça também aí de ativar o sininho, assim você estará recebendo todas as novidades. Deixe aí também algum comentário para que você possa falar o que você achou, se você sentiu o desejo do coração e assim por diante. Mas vamos para a palavra, 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, até aqui, este versículo é o suficiente para que a gente possa embasar dentro do texto e o contexto dos quais Deus quer falar com o povo de Israel. Na verdade, aqui o grande profeta, o grande rei Salomão, o povo de Israel estava sob seu comando nessa época. E o templo de Jerusalém, devido ao grande esforço das pessoas que teriam terminado aquela construção, e agora Deus aparece a Salomão e faz algumas condições para que ele possa novamente reinar no meio do povo, para que a sua presença possa estar continuamente no meio das pessoas. Mas por que isso? O templo estava pronto e agora faltava então a presença de Deus, mas não diretamente no templo em si físico, mas nos corações das pessoas. Por isso que Deus faz promessas a Salomão dizendo, olha, se o povo, ele se chama pelo meu nome, se o meu povo, ele está dizendo que é realmente o povo dele, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só a quantidade de coisas que precisava para que aquelas pessoas pudessem voltar para Deus, voltar os seus corações para Deus. Porque não bastaria apenas as pessoas chamar pelo nome de Deus, era necessário que eles chamassem de todo o seu coração. Por isso Deus estava falando, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eles precisam se humilhar, eles têm que saber que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Não existe ninguém maior do que eu, a minha glória eu não dou a outras pessoas. Então é necessário que eles reconheçam que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o Deus de Israel, o Deus de vossos pais, o Deus que constrói os céus e a terra. Então é necessário que as pessoas tivessem esse reconhecimento, que eles viessem a humilhar perante o Senhor e buscar a face dele. Buscar a face do Senhor é realmente cair em si com o coração quebrantado e contrito e reconhecer que o Senhor é o Senhor de nossas vidas e que sem ele nada podemos fazer. Por isso que Deus estava realmente ali, falando realmente, fazendo promessas para Salomão, para passar para aquele povo, voltar os seus corações para ele. Eles teriam que fazer tudo isso aí, buscar se humilhar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos. Essa é a parte que mais Deus gostaria que eles fizessem. Porque enquanto as pessoas não se converterem das más condutas, dos maus caminhos, então Deus realmente não vai perdoar os seus pecados. Porque se existe uma maneira de Deus perdoar as nossas falhas e nossos pecados, é se convertendo, ou seja, o que é uma conversão? É uma mudança de posição ou de caráter a cada dia. Isso se deu com o povo de Israel. Eles precisavam fazer isso. Em Atos 3,19 diz, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério para a presença do Senhor. Então só existe uma maneira de Deus estar cada dia arraigado em nossos corações, é através da nossa conversão, da nossa meditação diária para com o Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque todo ser humano ele é falho, é pecador, e é por isso que ele precisa reconhecer Deus como o centro da sua vida e humilhar cada dia e pedir perdão pelos seus pecados, mas pedir perdão de coração para que Deus possa realmente estar penetrado dentro do seu coração e se arrepender de todas as suas maldades, de todas as coisas ruins, então Deus realmente vai ouvir a nossa oração. Então ele está deixando claro que muitas vezes ele não ouve nossas orações por causa das nossas pecaminosidades.
Então, todos os dias é dia de conversão. Mesmo o cristão que já aceitou a Cristo, que tem Cristo em seu coração, mas ele precisa se converter a cada dia, porque é um processo contínuo, gradativo. Porque o reino dos céus, ele é assim, ele é trilhado gradativamente, né? Como está lá em Provérbios, né? Que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todo dia a gente aprende um pouco de Deus, se humilha diante dos pés do Senhor, se converte diante do Senhor, e aí sim, e busca ao Senhor de todo o nosso coração. Aí realmente Deus vai reconhecer que estamos necessitando da tua graça, do teu perdão, das tuas misericórdias, e Ele vai estar ouvindo as nossas orações, sarando a nossa vida, a nossa terra, o nosso coração. E assim Ele vai habitar continuamente nas nossas vidas. Essa é a maneira de Deus estar inteiramente ligado com as pessoas. É isso que Deus estava falando para Salomão, para que as pessoas viessem realmente estar dentro do templo em si, para que a glória dele viesse encher aquele templo, mas era necessário encher o templo espiritual da vida das pessoas primeiro, mas elas tinham que passar por todo esse processo aí de conversão, para que Deus voltasse a agir. E assim, meus queridos, esta é a palavra de hoje. Que nossas vidas a cada dia, que nós somos hoje templo do Espírito Santo, morada celestial de Deus. Hoje, na verdade, o verdadeiro templo não são 4 paredes. Claro que um templo é necessário, o prédio em si, para que as pessoas se reúnam para buscar a Deus ali, para formar um corpo só em Cristo, para unir numa comunhão no Senhor. Mas o verdadeiro templo de Deus, que Deus precisa estar habitando e estar em comunhão conosco, nós com o Senhor, é através da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes. E assim Deus vai estar novamente interagindo conosco e nos ouvindo e nos abençoando, porque esse é o maior desejo dele, que a nossa conversão seja constante, seja realmente de coração, porque a gente sabe que Deus realmente ouve a oração daqueles que o buscam de todo o coração. Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías, né? Que ele não está realmente com seus ouvidos agravados, né? Os surdos para não poder ouvir. Mas o que impede realmente de que essas orações cheguem até ele são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, que impede com que nós alcancemos as bênçãos e as misericórdias do Senhor. Que isso realmente seja quebrada, toda a barreira de separação que existe, às vezes, através do pecado entre nós e Deus, seja desfeita através da nossa comunhão com o Senhor, da nossa comunhão com os irmãos e de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. E que Deus esteja a cada dia nos fortalecendo, dando-nos força para que possamos permanecer firmes, porque esta é a vontade dele em Cristo Jesus, que nós não venhamos realmente a comungar com o mundo ou conformar com o mundo, a estar realmente de acordo com que as coisas do mundo nos cercam, porque o amor daquele que está em Deus não pode amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não vamos conformar com as coisas deste mundo, as coisas erradas deste mundo, mas vamos procurar mudar, porque nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, e o mundo precisa conhecer a Deus através da minha vida e da sua vida. Que Deus abençoe mais e mais, continue firme no Senhor, porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. E não esqueça de deixar aí o seu joinha e eu agradeço de coração.